Josué capítulo 20, nós estamos dando continuidade à nossa série de exposições no livro de Josué. Estamos nos aproximando do final do livro. Josué vai até o capítulo 24, então tudo indica que até o mês de abril nós estaremos encerrando a exposição deste livro. Fica aí o desafio dos irmãos orarem comigo, para que o Senhor nos mostre que próximo livro iremos expor. Possivelmente um livro do Novo Testamento. Os irmãos sabem que nós sempre estamos variando um livro do Antigo, um livro do Novo, não importando o tamanho. O bom é que a pregação expositiva nos deixa presos ao texto bíblico, e isso facilita porque o pregador não fica na segunda-feira pensando em que texto pregar, né? E também não pode ser motivado na pregação a falar sobre o assunto A ou o assunto B, e até mesmo nos protege daquele famoso sermão de carapuça, né? Já ouviu falar nisso, né? É quando o pregador quer dizer alguma coisa para alguém e de repente ele fala para toda a igreja aproveitando um tema da mensagem, né? É como se você quisesse, para atingir um mosquito, atirar uma bala de canhão, né? Você mata tudo ao redor. Então, nem é ético, nem é correto fazer isso. A Bíblia diz que se você tem algo contra o seu irmão, você deve ir até ele diretamente, né? E também não é bom porque não edifica a igreja, visto que é melhor Deus falar do que o pregador falar de si mesmo. Então, a pregação expositiva sequencial ajuda muito nesse sentido. Também porque, à medida que nós vamos expondo o texto, os irmãos vão mergulhando também no contexto histórico, né, em tudo aquilo que o texto traz como nuance. Portanto, é um privilégio pregar expositivamente de forma sequencial, mas é também uma responsabilidade, porque textos difíceis, como os irmãos já viram nós passando aqui, não podem ser esquecidos, né? Eles têm que ser pregados. Então, eis aqui o desafio, porque a palavra diz, prega a Escritura, né? E Paulo diz, não vos deixei de anunciar todo o conselho de Deus. Então, toda a Escritura deve ser pregada, essa é a missão do mensageiro de Deus. Josué capítulo 20, queridos, diz assim a palavra, disse mais o Senhor a Josué, fala aos filhos de Israel, apartai para vós outros as cidades de refúgio, de que vos falei por intermédio de Moisés, para que fuja para ali o homicida que, por engano, matar alguma pessoa sem o querer, para que vos sirvam de refúgio contra o vingador do sangue. E fugindo para alguma dessas cidades, por-se-á a porta dela, e exporá o seu caso perante os ouvidos dos anciãos da tal cidade. Então o tomarão consigo na cidade e lhe darão lugar para que habite com eles. Se o vingador do sangue o perseguir, não lhe entregarão nas mãos o homicida, porquanto feriu ao seu próximo sem querer, e não o aborreceria dantes. Habitará, pois, na mesma cidade até que compareça em juízo perante a congregação, até que morra o sumo sacerdote que for naqueles dias. Então tornará o homicida e voltará à sua cidade e à sua casa, à cidade de onde fugiu. Designaram, pois, solenemente Quedes na Galiléia, na região montanhosa de Naftali, e Siquém na região montanhosa de Efraim, e Quiriate-Arba, ou seja, Hebrom, na região montanhosa de Judá. Além do Jordão, na altura de Jericó, para o oriente, designaram Bezer, no deserto. Para o oriente, designaram, no deserto, né? No planalto da tribo de Ruben, e Ramote, em Gileade, da tribo de Gade, e Golã, em Bassã, da tribo de Manassés. São estas as cidades que foram designadas para todos os filhos de Israel e para o estrangeiro que habitava entre eles, para que se refugiasse nelas todo aquele que por engano matasse alguma pessoa, para que não morresse às mãos do vingador do sangue, até comparecer perante a congregação.
Até aqui, meus irmãos, a leitura. Vamos orar. Pai amado, mais uma vez em Tua presença, por meio da oração, nós queremos nesta feita Te clamar, Senhor. Graça, a iluminação e a sabedoria do Teu Espírito, para que nós possamos, Deus, absorver tudo aquilo que a Tua palavra nos quer ensinar nesta noite. Que o Teu Espírito tenha liberdade para aplicá-la em nosso coração, de acordo com o Teu desejo e os Teus desígnios, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, todos nós temos a marca da nossa cidade. Vez por outra, nós nos lembramos da nossa cidade natal, né? Quem é do interior gosta de voltar para sua terrinha, ou quem era de outra terra, quando está distante dela, gosta de retornar para ela. Não à toa, há muitas canções que falam sobre esse retorno à cidade, né? Principalmente as músicas dos anos 40, 50, até mesmo até os anos 60, fala muito a respeito disso, as músicas nordestinas, né? Por conta do êxodo, né, de muitos nordestinos sertanejos para as regiões do sul, do sudeste do país, às vezes nós vemos algumas canções que falam sobre esse desejo de retornar, né? Estou de volta para o meu aconchego, né? Trazendo na mala bastante saudade. Ou até mesmo o conhecido frevo, né? Que diz, voltei Recife, né? Então o pessoal às vezes quando viaja bota, voltei Recife. Enfim, há sempre um anseio pela terra, né? Pela terra natal. E também nós vemos como as pessoas são marcadas pelas características da cidade, né? Você sabe que o pernambucano, o recifense, né? Nós chamamos de Grande Recife, né? Tudo isso que é a região metropolitana, também tem suas características, né? O recifense, por exemplo, ele acha que tudo dele é o primeiro melhor, né? Se orgulha disso, né? A Caxangá é a maior via reta, eu não sei o quê, né? E agora a gente tem ganhado outros títulos, né? Primeiro pior trânsito do mundo, né? Entre outras coisas assim que marcam, né? Mas a gente acha que é a capital da cultura, que tem mais cultura. A gente acha que é a capital da música, que tem os melhores músicos, que somos a capital da poesia, que temos as melhores praias, né? Então o pernambucano, né? O recifense, ele é extremamente cuidadoso, né, zeloso com isso, né, o bairrista, né, como se fala a respeito do bairro ou da cidade, ele é um apaixonado por sua cidade. As cidades têm essas características mesmo. Nós vemos como o próprio autor da Escritura, o apóstolo João, escrevendo a carta do Apocalipse, né, o livro do Apocalipse, fala sobre a cidade santa, a Nova Jerusalém, né? Os elogios que ele faz a ela, como noiva adornada para o seu noivo, né? E nós imaginamos como será linda esta nova cidade, esta Nova Jerusalém que Deus tem preparado para nós. Bem, mas algumas cidades também são marcadas por pontos negativos, né? E nós sabemos, por exemplo, que algumas cidades aqui da região metropolitana têm até certa dificuldade na manutenção do turismo, da segurança, né, por conta dos presídios, por exemplo, né? Quando se constrói mini-cidades, né, como Itamaracá, tem pelo menos 2 presídios, né? E a gente viu, desde a construção nos anos 80, a queda, né, do turismo, entre outras coisas naquela região. As cidades também são marcadas por coisas negativas. Nós tínhamos muita expectativa, e temos ainda, né, no marco do saneamento, né, porque há um déficit muito grande no nosso país de saneamentos. Há alguns anos aqui a nossa região passou por um trabalho, né, de saneamento do órgão de saneamento e água do nosso estado, né, a Compesa, e nós tínhamos muita expectativa de que a coisa melhorasse, né? Eu tenho fotos ainda do encontro que nós fizemos aqui na nossa igreja com representantes da Compesa, tal. Então havia uma expectativa de termos água regular, saneamento básico correto.
Bem, não chegou como nós gostaríamos, né? Até mesmo a obra que foi feita na principal rua do nosso bairro, quando foram feitas as galerias lá do esgoto, nós já sabíamos que a coisa não estava sendo bem feita e que não ia muito para frente. Há também expectativa na questão da segurança, da educação. Todos nós queremos uma cidade melhor. E quando nós temos a oportunidade de visitar uma cidade melhor, nós ficamos encantados, né? Particularmente eu, a última cidade que visitei fora da região foi João Pessoa, no ano retrasado, e fiquei maravilhado. Fazia 20 anos que eu não ia a João Pessoa, e fiquei maravilhado como a cidade está bonita, está organizada. Veja, tão vizinha a nós, né? Mas tem um trânsito educado, tem pistas regulares, com poucos semáforos, muitas giratórias, o que faz o trânsito fluir. E no feriado, eram 15 de novembro, se não me engano, à meia-noite nós estávamos na orla e eles paravam assim, ruas transversais, para as crianças brincarem de patins, de patinete, os restaurantes cheios, lotados. E eu fiquei pensando, meu Deus, isso lá no Recife, 90% já tinha sido assaltado, né? Os trombadinhas já tinham levado tudo e ninguém ia querer voltar no outro dia. Mas a cidade estava uma tranquilidade, uma beleza, um clima gostoso. E aí a gente volta automaticamente fazendo comparações, né? Como eu queria que a minha cidade fosse assim. Como eu queria poder morar num lugar onde eu pudesse sair a hora que eu quisesse e pudéssemos viver com tranquilidade e com paz. Bem, essa expectativa nossa não deixa de ser, de alguma forma, escatológica, né? Porque há no nosso coração ainda aquela semente lá que foi colocada por Deus na criação, e que nos faz lembrar, de alguma forma, de algo que nós não vivemos, né? O paraíso. Deus criou todas as coisas boas e para a sua glória, e esse nosso anseio por vivermos num lugar melhor é um anseio messiânico, escatológico. E há uma promessa do Senhor de nos levar para um lugar melhor para nós morarmos, pois a cidade que Jesus está preparando para nós é uma cidade perfeita. Agora, irmãos, de toda a obra da criação, e nós cantamos isso no começo da nossa escola bíblica dominical, foi a primeira canção, né? Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como o nosso Deus. Criou os céus, criou a terra, o sol e as estrelas. Essa canção dos anos 90, um marco, né, da música evangélica, muito conhecida, nos lembra como Deus Criador fez e se alegrou na sua criação. E eu lembrei durante a canção que de todas as obras da criação, a que Deus mais ficou feliz foi com o ser humano. O homem é a coroa da criação, é a parte mais importante. Todas as coisas que Deus criou, ele viu que era muito bom, mas quando viu que era bom, mas quando criou o homem, ele disse que era muito bom. Ou seja, de acordo com aquela palavra, né? Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Depois que Deus criou o homem e a mulher, ele muito se alegrou na vida da sua criação. Essa minha introdução, irmãos, cidade e vida humana, tem tudo a ver com o texto que nós acabamos de ler aqui. Quando o povo de Israel se estabelece na terra prometida, e quando, após a divisão das terras, todos eles estão devidamente assentados, Josué, então, faz o povo lembrar, o Senhor faz Josué lembrar, para que falasse ao povo sobre a importância de, em algumas regiões, se estabelecer cidades-refúgios. Essas cidades-refúgios, elas serviriam, como Deus estabeleceu por meio de Moisés, né, ou determinou por meio de Moisés no livro de Números, para acolher pessoas que, sem querer, praticassem algum tipo de homicídio, ou praticassem o homicídio especificamente. Aqui nós estamos falando do homicídio culposo, né? Aquele que a pessoa faz sem intenção. Nós sabemos, e eis os juristas aqui, né, para me corrigirem se eu estiver errado, que existe o homicídio culposo e o homicídio doloso, né? O dolo tem a ver com
o desejo de fazer, ou mesmo pode ser chamado de eventual, né? Quando alguém o pratica por irresponsabilidade. E aí se discute muito se essa prática do homicídio por irresponsabilidade seria dolosa eventualmente ou culposa, né? Ou na verdade dolosa mesmo, porque quando você assume determinados riscos, você está colocando a vida de outrem em perigo, inevitavelmente isso pode vir a acontecer. E aí, como era em Israel, irmãos? Em Israel, legislava de alguma forma aquilo que nós conhecemos como Código de Hammurabi, né? O famoso olho por olho, dente por dente. Deus mesmo havia estabelecido que a vida humana era tão preciosa e tão rara que por motivo algum alguém deveria intencionalmente, logicamente, tirar a vida do outro. Esse é um princípio que está desde Gênesis. É Deus quem estabelece. No livro de Gênesis, no capítulo 11, após o dilúvio, mas nós já vemos também Deus ameaçando quem viesse a tirar a vida de Caim, mesmo sendo Caim um homicida. Deus não autoriza que alguém fizesse a morte ou praticasse a morte de Caim, como pessoa matando pessoa. Bem, o que nós vemos nas Escrituras, então, é o princípio muito claro, o estabelecimento da pena de morte para quem praticasse o homicídio de forma dolosa. O olho por olho, dente por dente, significa exatamente que aquele que tirar a vida do seu próximo deverá ter a sua vida ceifada também. Por que isso, irmãos? Por que Deus estabelece isso? Pode ser para muitos de nós assustador imaginar que Deus estabelece a pena de morte. Mas Deus estabelece não pensando simplesmente naquela pessoa que vai morrer porque matou, mas pensando em, havendo severa punição, outras mortes não acontecerem. Você lembra que a Escritura diz assim: quando a lei afrouxa, a injustiça impera, né? Então, hoje nós vemos no Brasil números absurdos de homicídios, e aqui em Pernambuco, insistentemente a prática do homicídio contra mulheres. Perdoe-me não usar o termo feminicídio, tá certo? Mas o homicídio contra mulheres tem sido algo alarmante no nosso estado. E por que nós vemos, irmãos, tantas vezes acontecendo homicídios e mais homicídios, e principalmente contra os mais frágeis, mulheres, idosos, crianças? Porque aqueles que cometem têm certeza da impunidade. A impunidade é a mãe da violência. Então é por isso que as pessoas praticam crimes sem nenhum pudor. Porque um homicídio hoje de alguém que venha pegar uma pena máxima, reduz para 1/6, e tendo bom comportamento, alguém que foi condenado a 30 anos pode ficar apenas 5 anos na prisão. Mas aquele que foi assassinado estará perpetuamente preso, não poderá mais voltar para os seus familiares. E essa injustiça que aqui no Brasil nós vemos assim, debalde, né? Nós vemos de muitão, vou dizer de muitão é melhor, né? Nós vemos à torta e à direita. Tem sido certamente o ponto mais fraco da nossa nação. Porque a maior bênção de uma nação são os seus cidadãos, são as pessoas. O maior bem do mundo é uma vida. E quando uma vida é perdida, e aquele que faz ou que pratica o homicídio não tem a punição, toda a sociedade sofre. Toda a sociedade. Bem, o que acontecia então no Antigo Testamento?
deveria servir de princípio para esta nação. Em outras palavras, eu deixo claro para os irmãos que não apenas eu, porque aí estaria falando de mim mesmo, mas a Escritura defende a pena de morte para casos de homicídio doloso, para aquele que tira a vida do outro com intenção de matar. Nas Escrituras, segundo os princípios das Escrituras, na lei de Israel, que nós infelizmente não podemos aplicar à nossa nação, pois não estamos debaixo de uma teocracia, infelizmente. Alguém que tirasse a vida de outro deveria ser morto. E isso deveria servir de alerta para que todos aqueles que têm intenção de matar alguém pensassem 2 vezes antes de fazer. Você sabe como acontece com o povo, e principalmente com o brasileiro, né? Se é no trânsito, o povo só obedece quando a multa dói aonde? No bolso, né? Em casa, a gente sabe como é, porque nós somos criança. Fomos crianças um dia. Então, às vezes, a ameaça do cinturão, a ameaça da sandália, faz com que a criança pense 2 vezes antes de fazer alguma coisa. Um dos objetivos da lei de Deus, entre os 3 principais, né? O primeiro objetivo da lei é mostrar a glória de Deus, como Deus é santo. O segundo objetivo é nos mostrar o quanto nós somos pecadores e precisamos da graça. E o terceiro propósito, o objetivo da lei de Deus é refrear o mal. Então, quando a lei é obedecida, quando ela diz não matarás, certamente as nações pensam melhor antes da prática do mal. Nós vemos países que são mais rigorosos, né? Quanto a isso, as pessoas temem praticar o mal nesses países, exatamente porque sabem que a lei será seguida à risca. É claro que nós teríamos muitos problemas, né, em aplicar a pena de morte no Brasil, por conta das injustiças que parece que já estão arraigadas, né, enraizadas neste país, né? Até o próprio sistema judicial, hoje em dia, tem sido alvo da nossa desconfiança. Porém, eis o princípio aí, fica para nós pensarmos. Este caso aqui das cidades refúgios, irmãos, não tem a ver com o homicídio doloso, tem a ver com o homicídio culposo. Como é que ele poderia acontecer em Israel? De várias maneiras, como pode acontecer também nos nossos dias. Às vezes, 2 pessoas estavam trabalhando, são até citações, né, das Escrituras, trabalhando, cortando árvore, por exemplo, cortando lenha. E aí, enquanto você está lá ferindo, né, a árvore, de repente o seu machado bate no lugar errado e fere o outro e tira-lhe a vida. Esse é um homicídio culposo. Alguém o fez, de fato, tirou a vida do outro, mas não havia intenção de praticar aquilo ali. O que deveria acontecer, então, quando este fato viesse a ser praticado? A pessoa que feriu o outro, que matou o outro sem intenção, deveria imediatamente fugir para essa cidade chamada, para uma dessas cidades chamada cidade refúgio. Por quê? Porque a família teria, pela lei de Deus, o direito de instituir um vingador. O vingador era alguém da família que iria praticar diante dos sacerdotes o olho por olho, dente por dente. Então, a pessoa que sem querer matou o seu amigo, o seu vizinho, o seu colega de trabalho, um outro israelita ou até mesmo um estrangeiro dentro da terra, deveria imediatamente correr para aquela cidade e, consultando o sacerdote e os anciãos, declarar-se um homicida culposo ou alguém que cometeu um homicídio sem querer. Observe comigo aqui no verso 4, o texto diz assim: e fugindo para alguma dessas cidades, possear a porta dela e exporá o seu caso perante os ouvidos dos anciãos da tal cidade. Então juntaria um grupo de anciãos para julgar o caso.
Então o tomarão consigo na cidade e lhe darão lugar para que habite com eles. Bem, aí veja o verso 5, né? Se o vingador do sangue o perseguir, então veja que era essa prática, né? Não lhe entregarão nas mãos o homicida. Então o vingador chegaria lá e dizia: olha, fulano que está aí matou meu irmão, dando um exemplo, né? E aí os anciãos não poderiam dizer: tome, ele está aqui. O que deveria acontecer? O texto diz: habitará, pois, na mesma cidade, até que compareça em juízo perante a congregação. Reuniriam então os israelitas, a congregação, e o texto diz: até que morra o sumo sacerdote que for naqueles dias. Então observe que havia também a prática de, quando morria um sacerdote, se liberar os presos. Tornará o homicida e voltará à sua cidade e à sua casa. Então ele passaria por um julgamento dentro da cidade refúgio. Caso ele fosse absolvido, ele então ficaria na cidade, permaneceria na cidade. Até quando? Até morrer o sacerdote que estivesse legislando sobre aquela cidade naquele tempo. Então, depois que o sacerdote morria, todos aqueles daquela época poderiam voltar para as suas cidades. Vocês imaginam, então, que não devia ser fácil ser sacerdote naquela época, né? Que os presos ficavam tudo esperando a hora do sacerdote morrer. E quando o sacerdote morria, era aquela fuga, né? Todo mundo poderia voltar e estava considerado livre do pagamento da pena. Bem, quais os princípios, irmãos, estão colocados aqui? Antes dos princípios, né? Apenas lembrar aos irmãos, o restante do texto, desde capítulo 20, vai dizer quais são as cidades, ok? E o verso 9 é um resumo, praticamente, de todo o capítulo, né? Mostrando, então, como acontecia naqueles dias. Então, quais os princípios que nós temos aqui, queridos? O primeiro deles é que a vida é preciosa para Deus. A vida humana é muito preciosa para Deus. E essa é uma doutrina que precisa ser novamente refletida pela igreja, para que nós possamos influenciar este mundo. A vida humana é o bem mais precioso que existe. Desde a concepção até a morte, nós, como cristãos, devemos fazer todo o esforço para a preservação da vida humana, seja quem for. Outra coisa importante é que, quando nós falamos de preservar a vida humana, nós estamos falando de maneira individual, como cidadãos, inclusive daqueles que praticaram o mal. A Bíblia não dá o direito de nós individualmente praticarmos a pena de morte contra alguém, ok? Esse direito é dado ao Estado. O Estado é que pratica, pois o Estado tem os recursos corretos para o devido julgamento, dando direito à defesa, à acusação, considerando agravantes e atenuantes. O Estado é que tem essa condição de, com isenção, é assim que nós almejamos, né, um juízo, fazer o devido julgamento. Mas ninguém pode sair daqui dizendo: olha, a pena de morte é bíblica, então fulano matou ciclano, eu vou lá matar ele. Não. A prática não é de indivíduo para com indivíduo, é do Estado para com o indivíduo, para o bem da sociedade, ok? Por isso a gente vê aqui sempre o estabelecimento, né? Procura os anciãos vão, levam o caso à congregação. Então há um envolvimento social que está acima dos interesses de quem foi envolvido na situação. Então esse princípio, irmãos, deve ser por nós amado. A vida humana é o bem mais precioso e nós não podemos abrir mão deste bem que Deus nos concede. Infelizmente, nós estamos vendo os valores se invertendo, né?
Não sei se você viu aí, mas na internet o cidadão fez uma pesquisa perguntando às pessoas assim, se elas eram a favor da morte de tartarugas marinhas, tal, e aí a pessoa, claro que não, tal. Aí depois ele vira a página e diz assim, e você é a favor do aborto? Aí a pessoa diz, do aborto sim. Então a pessoa indaga, né, o pesquisador, o suposto pesquisador, né? Você é a favor de salvar tartarugas, mas não é a favor de salvar crianças? E aí a pessoa diz, não, porque aí é a vida da mulher. Não é o corpo da mulher, não é a vida da mulher. A partir do momento que há a concepção, existe uma terceira vida aí. E a vida da criança, ela é independente do corpo da mãe, na maior parte da sua história, praticamente absoluta. Ela só vai depender da mãe durante 7 meses, algumas até apenas 6 meses, mas no máximo 9 meses. Depois dos 9 meses, ela não vai depender mais da mãe para viver. Portanto, a criança ali que está no ventre, ela deve ser, e ela mais ainda do que qualquer outro que tenha a possibilidade de se defender, pois é uma vida indefesa no ventre da sua própria mãe. Portanto, irmãos, os valores da nossa sociedade têm sido invertidos de forma assim absurda, ao ponto de que em alguns países o aborto pode ser praticado até os 9 meses. Você já imaginou isso? Alguém aqui nasceu de 7 meses? Alguém nasceu de 7 meses? Alguém nasceu de 8 meses aqui? 8. Léo, apressadinho. Muito bem. Pois até os 9 meses em alguns países já se pode fazer. Há uma nova estatística em alguns países da Europa, irmãos, que é muito triste. Embora pareça contraditório dizer que é triste, mas eu vou explicar para os irmãos. Tem diminuído o número de crianças que nascem com síndrome de Down. Essa é uma notícia boa? Seria. O problema é que a diminuição de crianças nascendo com síndrome de Down tem se dado em alguns países, como a Finlândia, por exemplo, porque os pais, quando descobrem que a criança tem síndrome de Down, ainda no ventre descobrem, já praticam o aborto ali. Então, por isso, já tem estatística mostrando que o número de crianças com síndrome de Down está diminuindo em alguns países da Europa. É claro que eu não estou dizendo que síndrome de Down é uma coisa boa. Mas pior do que a síndrome de Down é o assassinato. Toda criança, irmãos, toda pessoa tem o direito de viver até o dia que Deus determinou que ela viva. Ninguém tem o direito de tirar a vida do outro. Isso pertence a Deus. E o mais triste do aborto é que os assassinos são os próprios pais, que deveriam cuidar, zelar, amar e lutar. Quem tem um filho especial jamais pensa, quem é pai ou mãe de verdade, na possibilidade de não ter tido o seu filho. Ninguém pensa nisso. Ninguém quer ter um filho especial, mas ninguém que tem um filho especial gostaria de não tê-lo pelo fato dele ser especial. Seja síndrome de Down, autismo ou qualquer outra síndrome ou transtorno. A vida humana pertence a Deus. Nós acompanhamos aqui na igreja, né, e na igreja de Rio Doce, igrejas que eles participaram, a luta de Vinícius e de Sônia com Beatriz. Beatriz nasceu com tantas enfermidades que os médicos disseram, se ela nascer vai viver 9 dias. E por esses dias Bia completou 20 anos. 20. Ela não fala, ela não enxerga direito, ela não ouve direito, ela não levanta da cama, ela tem dificuldade em todos os órgãos do corpo, todos os órgãos. Absolutamente todos. Mas já tem 20 anos. Ela viveu mais do que muitas crianças saudáveis. Porque quem determina a vida é Deus.
É Ele quem concede, só Ele pode tirar. Infelizmente, irmãos, nos nossos dias, mais uma vez repito, os valores estão sendo trocados e nós não podemos abrir mão disso. Não é porque o aborto não é praticado na nossa casa que nós temos o direito de dizer: cada um faça o que quiser, eu cuido dos meus. Esse não é o espírito cristão. O espírito cristão é da luta contra todo tipo de malignidade e contra a vida humana. Foi assim na história. Os grandes avanços da história foram alcançados por cristãos. Foi William Wilberforce que fez com que os negros que estavam sendo colocados como escravos nos navios fossem libertos de uma vez por todas, através do seu trabalho no parlamento inglês. Esse nobre cristão conseguiu libertar a vida de milhões de negros que eram tratados como animais na Inglaterra, na Europa e no mundo. Foi esta lei de William Wilberforce que motivou a Lei Áurea aqui no Brasil depois de algum tempo. E tudo isso partiu do esforço e do duro trabalho de um cristão que se preocupou não apenas com o seu próprio umbigo, com os seus próprios interesses, mas com o interesse da vida humana. Então, essa cidade de refúgio aqui nos ensina que a vida humana é preciosa para Deus. Também nos ensina, irmãos, que Deus trata cada um conforme a sua culpa, que Deus é justo. Não é correto se dar uma pena X para alguém que cometeu um crime Y. Infelizmente, nós vemos no Brasil também esse tipo de coisa. E talvez por isso, até mesmo aqueles que têm convicção da pena de morte como algo bíblico, temem. Porque você imagina na mão de juízes como alguns que nós temos visto nesse país, estarem as vidas humanas, não é? Seria muito difícil. Nós temos visto, por exemplo, e uma comissão do Senado essa semana foi visitar pessoas que estão presas lá na Colmeia, por conta daquele ato do dia 8, que moveu, né, o Brasil todo e nos deixou estarrecidos. De fato, o que houve ali foi crime. Mas a pena que tem sido dada é como se fosse por rebanho. Pegaram quem estava ali, pessoas até que não tinham nada a ver. Tinha ali um coitado de um motorista de Uber que tinha ido levar alguma coisa para alguém, um entregador. Idosos que não têm sentido nenhum, não têm nem força para quebrar nada, sendo colocados ali na prisão. Tudo isso por capricho midiático. Nós precisamos estar atentos a essas coisas. Nós não podemos nos conformar com injustiça. Cada um deve pagar a devida pena. Mas a injustiça não parte de Deus. E esse texto aqui nos ensina isso. Que Ele é um Deus justo. E se de fato Deus nos mostra isso, é porque também Ele quer, alcançando a nossa consciência, nos fazer lutarmos pela justiça onde nós estivermos. E aí lembre de ser justo em casa, lembre de ser justo no seu ambiente de trabalho e lembre de viver uma vida justa também. Pois Deus se agrada da justiça, Ele não é Deus de injustiça. E por que eu levanto esse argumento? Porque a cidade de refúgio servia justamente para que o homicida culposo não fosse tratado como doloso. Ok? Pela ira, né? Pela comoção. A gente vê até isso acontecer aqui no Brasil, né? Às vezes uma pessoa inocente, vou citar um caso aqui, né? São muito comuns, vocês conhecem bem. Um motorista de ônibus que está ali executando seu trabalho, né? Um trabalhador, aí sobe um jovem para pegar bigu, né? Surfar no ônibus, né? Seja lá o nome que queira se dar. E aí ele está lá trabalhando e o jovem está lá em cima bagunçando. Ele sabe que não tem que fazer aquilo. E aí o motorista precisa frear o carro, aquele jovem cai e morre. Aí o motorista que está certo, trabalhando, ele tem que sair fugido.
porque senão a sociedade vai lá e dá um pau nele. Você já viu como uma coisa se vira, né? O errado vira certo, o culpado vira vítima, e a vítima, porque o motorista vai perder ali o seu tempo de trabalho, a sua paz. Alguns perdem a saúde emocional, porque não é nada agradável ver um jovem caído no chão lá, estatalado, né? Quando você, né, está trabalhando no seu ambiente de trabalho. Mas o motorista precisa sair correndo, porque senão ele pode ser apedrejado. É um negócio assim impressionante. Então hoje no país a gente vê esse tipo de reversão, de injustiça, e essa lei aqui nos lembra exatamente isso, que Deus quer que nós sejamos justos. Há um juiz americano, eu não sei se você já viu, né, mas ele se tornou famoso, e vez por outra os vídeos dos julgamentos dele são trazidos. Vocês sabem que nos Estados Unidos às vezes há regiões que eles gostam, eu acho que é a região do Texas, a sociedade gosta de ouvir os julgamentos, né? E esse juiz se tornou famoso porque uma das causas que ele tratou viralizou, né? Ele chama um homem que tinha sido condenado a uma multa de trânsito bem grave, e aquele culpado vai à frente, né? E era um senhor de 90 e poucos anos. Vocês já viram esse vídeo, não? Alguém já viu? Era um senhor de 90 e poucos anos. E aí ele diz assim para o juiz: senhor juiz, de fato eu fui além da velocidade permitida, mas é porque eu tenho um filho com câncer, e ele estava perto de morrer. E para que ele não morresse, eu precisei acelerar para ele poder chegar até o hospital. Rapaz, o juiz, irmãos, o juiz para assim e com os olhos cheios de lágrimas diz assim: quantos anos tem esse seu filho? Tem 60 e pouco, quase 70. E aí o juiz diz: parabéns pelo que você fez. Mesmo na sua idade, você continua cuidando do seu filho que está doente. E aquilo comoveu, né, a audiência, a plateia. E possivelmente se você assistir, porque o ao vivo é mais bonito do que eu falando, você vai se comover também. E aí outros casos dele têm sido trazidos assim à mídia, exatamente por esse trato cuidadoso dele, de observar cada caso, de observar os agravantes, os atenuantes, as situações, os contextos, e depois dar um juízo adequado. Infelizmente no Brasil, né, tristemente nós não vemos uma justiça assim. Às vezes pessoas que têm direitos, têm os seus direitos suprimidos. Que Rio Doce mesmo. Tem pessoas que estão há mais de 10, 15 anos esperando os seguros dos seus apartamentos. Apartamentos que foram condenados e nenhum deles caiu ainda. Nenhum. Teve um danado de um apartamento que deitou, mas não caiu. Lá na quadra 13. Acho que era o bloco D, na quadra que eu morava. O danado do prédio deitou, não dava para morar mais não. Mas ele não caiu. São 24 pilastras reforçadas. E ninguém sabe por que condenaram esses apartamentos. Até hoje não se tem resposta. E há pessoas que há mais de 10 anos esperam para receber o seguro devido e não tem. E aí da primeira instância só para a segunda, só para a terceira. E a coisa vai rolando. Quem tem causas na justiça aqui sabe o que eu estou falando. Como é difícil depender do judiciário. E o que nós mais almejamos é um país justo. Pois bem, irmãos, eu queria encerrar fazendo algumas aplicações práticas aqui. De alguma forma, a maioria dos teólogos vai utilizar esse texto aqui corretamente, fazendo uma alusão a Jesus como a nossa cidade refúgio. Só que Jesus é uma cidade refúgio muito mais ampla do que essas cidades aqui. Porque neste caso, Jesus trata de pecados dolosos. Pois, no sentido da salvação, nenhum pecado nosso não deixa de trazer dolo. Ele fere, os nossos pecados ferem a santidade do nosso Salvador. E o que é que Jesus Cristo representa então? Jesus Cristo é o lugar onde todo pecador
que reconhece o seu pecado pode se refugiar. Jesus Cristo é exatamente o nosso refúgio, para que nós não sejamos mortos pelo vingador. E aqui, irmãos, quem seria o vingador? É o próprio Deus. Deus é o vingador, porque Deus é o criador da vida, e quando a vida é tirada, é Deus quem está sendo ofendido. Da mesma forma, quando nós pecamos, nós não pecamos apenas contra o nosso próximo, mas nós pecamos principalmente e acima de tudo contra o nosso Deus. Os nossos pecados ofendem a Deus. Agora veja que Deus maravilhoso. Ao mesmo tempo que Ele é o Deus vingador, Ele mesmo estabelece o refúgio para o pecador. Ele envia o seu próprio Filho, Jesus Cristo, para que todo aquele que reconhece que é pecador, que se arrepende dos seus pecados, que entende a sua miséria, que sabe o que já praticou, que sabe o que já fez, que sabe o quanto ofendeu a Deus e ao seu próximo, possa se refugiar. Não é que Deus vai esquecer os nossos pecados, pois Ele é santo e os nossos pecados o ofendem. Mas sabe o que é que Deus faz? Ele lembra tanto dos nossos pecados que Ele derrama toda a ira dele contra nós sobre o seu Filho Jesus Cristo. Jesus recebe toda a carga da ira de Deus, nos substituindo na cruz do Calvário, para que nós possamos encontrar refúgio, para que a nossa vida seja preservada e para que nós sejamos libertos de uma vez por todas da culpa do pecado. Portanto, o que você já fez, o que você já praticou, seja doloso ou seja culposo, seja por ignorância ou seja conscientemente, ofendeu a Deus. E a sua sentença deveria ser a morte. A minha sentença deveria ser a morte. Pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Portanto, se você se reconhece pecador, você precisa ir para a cidade de refúgio. É Jesus de Nazaré. Neste lugar, nesta pessoa, nesta cidade, há salvação, há redenção, há purificação, há libertação. Nesta cidade há justiça. E a justiça é: o próprio Cristo morre em nosso lugar. Agradeça a Deus por Jesus Cristo ser o seu refúgio. Seja grato por isso. E se você ainda não correu para Jesus, corra hoje. Porque a única forma de você ser lavado dos seus pecados, a única forma de você ser absolvido da sua culpa, é você reconhecendo que é culpado e se jogando nos braços de Jesus. Nele, assim como na cidade, há lugar para todo pecador. Não importando o que você fez, há perdão para os seus pecados no nome de Jesus. Corra para Ele todos os dias. Esta não é uma mensagem para quem ainda não entregou sua vida a Jesus. É para todos nós, os que não entregaram e os que já entregaram. Todos os dias nós precisamos ir para o nosso refúgio. Confesse os seus pecados a Ele todos os dias. E reconheça que nele há refúgio e há segurança para todo pecador arrependido. Bendito seja o nome do nosso Salvador. Vamos ficar de pé, queridos. Senhor nosso Deus, muito obrigado, porque Tu és santo e não compactuas com o pecado. E mesmo sendo santo, Senhor, Tu decidiste ter misericórdia de nós e enviaste o Teu Filho Jesus Cristo para ser o nosso refúgio.
Ó Deus, nós muitas vezes fomos ignorantes àquilo que praticamos. Mesmo assim, não deixamos de te ofender. Muito obrigado, Senhor, porque por tua graça, tu enviaste um Salvador maravilhoso para ser o nosso refúgio. Obrigado, Senhor, porque tu não nos deixaste mortos em nossos delitos e pecados, mas tu nos deste vida quando nós estávamos mortos. Obrigado, Senhor. Isso é pura graça do Senhor sobre nós. Obrigado, Deus. Obrigado. Te pedimos que em nome de Jesus, a nossa vida seja uma constante corrida para esse refúgio, pois infelizmente ainda convivemos com a presença do pecado nas nossas vidas. Ó Senhor, não permite que esses pecados fiquem encruados em nós, colados em nós, mas que por meio da confissão, do arrependimento sincero, nós possamos todos os dias e constantemente sermos lavados pelo sangue de Jesus, o nosso Salvador. Lavados e remidos, e que não haja em nós, Senhor, mancha alguma. Obrigado pelo teu Filho Jesus Cristo, o nosso substituto legal. Obrigado pelo teu Espírito Santo, que nos revelou Jesus, quando nós ainda estávamos cegos. Fica conosco, Senhor. Dá-nos da tua graça e da tua bênção. É o que nós te rogamos, em nome de Jesus. Receber a bênção, irmãos. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja sobre nós e conosco permaneça agora e para sempre. Amém. Amém. Podemos sentar, irmãos. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.